muita dúvida em exames de ordem e em concursos. Vamos à nossa terceira questão. Professor, o direito a alimentos é imprescritível? Outro ponto também super, mas super interessante mesmo. O direito a alimentos prescreve? Você tem um prazo para pedir alimentos a uma pessoa, a um cônjuge ou a um parente? Muita gente acha, sobretudo em razão do parentesco, que os alimentos só existem até a pessoa completar a maioridade, até completar os 18 anos. Cuidado com isso. Os alimentos, eles são absolutamente imprescritíveis. Só que quando nós afirmamos que alimentos são imprescritíveis, o que nós estamos falando? Estamos falando que o direito a alimentos não prescreve. Que o direito a alimentos, ele pode ser exigido e cobrado em qualquer momento da sua vida. Isso que significa afirmar que os alimentos são imprescritíveis. Então, você pode pedir alimentos, até mesmo antes de nascer, você pode pedir alimentos nascido com 2 anos, pode pedir com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos, 70 anos, 80, 90, 100, não importa a tua idade. A qualquer momento da tua vida, você pode pedir alimentos. Mas por que tanta gente confunde e tem dúvida a respeito da prescrição dos alimentos? Porque se vocês observarem, pegarem o Código Civil, lá no artigo 206, parágrafo 2º dele, vocês vão observar que o Código Civil 2002, ele estabelece nesse artigo 206, parágrafo 2º, o prazo de 2 anos para executar os alimentos vencidos e não pagos. Olha só, o que é esse prazo de 2 anos que o Código Civil estabelece no artigo 206, parágrafo 2º? Esse prazo, meus amigos, é para cobrar, para executar os alimentos que foram vencidos e não pagos. Ou seja, alimentos pelos quais uma pessoa já tenha sido condenada ou tenha feito um acordo para pagar, mas não está pagando, está em atraso. Quando você entra com a ação de execução de alimentos, você está pedindo esses alimentos pretéritos, ok? Já existia a obrigação de pagar, eles apenas não estavam sendo pagos. A execução de alimentos prescreve em 2 anos. A ação de alimentos, ela é sempre imprescritível. Ficou bem claro isso daqui? Tranquilo? Vamos à próxima pergunta. Professor, a execução de alimentos sempre permite o pedido de prisão do devedor? Opa, questão interessantíssima aí também. Eu posso sempre, em razão de uma cobrança de alimentos, pedir a prisão do devedor se ele não pagar? Porque, cuidado, prisão civil por dívida em nosso país, na atualidade, só existe essa. Ah, professor, mas e no caso do depositário infiel? Acabou. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o assunto, acabou essa discussão em nosso país. Não tenho mais, em nenhuma modalidade, prisão de dívida de depositário ou de situações semelhantes, como era o caso de alienação fiduciária. Não tenho mais prisão civil por dívida que não seja a de ação de alimentos. Poxa, professor, por que essa mudança? Foi recepcionado no nosso país, nível constitucional, o Pacto de São José da Costa Rica, e o próprio Pacto de São José da Costa Rica estabelece prisão civil por dívidas, somente dívida de alimentos. Agora, vejam, meus amigos, em qualquer situação, em qualquer dívida, o juiz pode ir lá e determinar o pagamento sob a pena de prisão. Cuidado com a interpretação dos artigos 732 e 733 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque a prisão é uma pena que somente pode ser utilizada como uma forma de forçar o devedor de alimentos a pagar as 3 últimas prestações vencidas antes da propositura da demanda e as que se vencerem no curso da ação. É o que está lá presente, meus amigos, na súmula 309 do STJ. A súmula 309 do STJ é bem clara ao colocar que somente autoriza-se a prisão do devedor de alimentos pelas 3 últimas prestações vencidas antes da propositura da demanda e pelas que se vencerem no curso do processo. Professor, espera aí, não estou entendendo nada. Você não acabou de falar que o prazo de prescrição é de 2 anos? Se você está falando só das últimas 3 prestações, são 3 meses. E o restante? Olha só que interessante. De acordo com a jurisprudência do nosso país, quando você estiver diante de uma dívida maior de alimentos, passou dos 3 meses, você tem que propor 2 ações. 2 ações, professor? Exatamente isso. Uma ação
você propõe a execução sobre rito, né, sob pena de penhora. Se não pagar, serão penhorados os bens do devedor. E a outra, sob pena de prisão. As 3 últimas prestações vencidas antes da propósito da demanda e as que se vencerem, sob pena de prisão. O que passar de 3 meses até o máximo de 2 anos, sob pena de penhora. Ficou bem claro? Tranquilo? Aliás, outro ponto interessantíssimo. Questão que foi julgada em abril de 2009, lá no STJ. Pode, eventualmente, o juiz decretar de ofício a prisão do devedor? Um acórdão relatado pelo ministro, um habeas corpus relatado pelo ministro Massamu Ueda, foi entendido que a decretação de ofício, nesse caso, não é possível. Cabe ao credor escolher o meio que deseja promover a execução. E se não quiser promover pela forma mais gravosa, ele pode sim optar executar somente sob pena de penhora. O juiz não pode decretar de ofício. Abril de 2009, ponto quentíssimo aí, ó, para a tua prova, exame de ordem e para concurso público. Vamos à nossa próxima questão? Professor, a lei de alimentos gravídicos confere alimentos ao nascituro ou à mãe? Bom, meus amigos, essa daqui é uma questão que a gente já comentou outro dia aqui nas nossas aulas, aqui no programa Pro Final, aqui na TV Justiça, e é uma questão que vai dar assunto aí para muita discussão ainda, né? Vai surgir a respeito da Lei 11.804, que criou os alimentos gravídicos. Qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei seria garantir o quê? Garantir o nascimento da criança, a gestação saudável daquela mulher e garantir que nasça uma criança com vida, uma criança com saúde. Isso não é novidade no nosso país. Se você pegar para trás o que os autores escrevem, há muito tempo, autores como Silmara Quinelato, Giselda Renonaka, escrevem defendendo que os nascituros têm sim, efetivamente, direito a alimentos. Aliás, essa é uma posição majoritária. Porque antigamente a posição majoritária entre os autores de direito civil era que a pessoa somente tinha direitos a partir do nascimento com vida. Você lembra disso ou não? Até comentamos já em outro encontro anterior aqui na TV Justiça a respeito da teoria natalista. Olha, só tem direitos se nascer com vida. Antes, o nascituro, ele só tem o quê? Uma expectativa de direitos. Ou, como preferem alguns, direitos sob condição suspensiva. A gente já comentou sobre isso. E o que nós comentamos? Que teoria natalista, embora ela esteja presente no Código Civil de 2002, meus amigos, ela está ultrapassada. Aliás, eu me filiei à posição de alguns autores que têm definido sobre o quê? Que o artigo 2º do Código Civil ele é inconstitucional, quando fala que somente nascendo com vida tem direitos. Em razão do quê? Do mesmo Pacto de São José da Costa Rica, que nós acabamos de comentar que foi recepcionado pelo quê? Como norma constitucional aqui no nosso país. O Pacto de São José da Costa Rica estabelece que deve ser garantidos direitos ao nascituro, sobretudo direitos da personalidade. Então veja, eu posso falar que uma pessoa somente tem personalidade, ou seja, aptidão para ter direitos a partir do nascimento com vida? Óbvio que não. Hoje, se você for pesquisar a fundo, tanto a jurisprudência dos nossos tribunais como a doutrina, embora não necessariamente se refira à teoria concepcionista, tem adotado posições no sentido que direitos da personalidade já são direitos adquiridos do nascituro. Não depende de nascer ou não com vida. Eu tenho que proteger a personalidade do ser humano ainda no ventre de sua mãe. Nesse sentido, inclusive, o enunciado primeiro do TJF fala que mesmo se a criança nascer morta, o nat morto, lembra-se da expressão? Ela tem direitos, como direito ao nome, o direito à sepultura, direitos da personalidade. Então vejam, se eu defendo que o nascituro já tem direitos da personalidade desde a concepção, a resposta que eu tenho é que ele tem direito a alimentos, sim. Observe, ele como titular do direito a alimentos. Antes da lei, entrada em vigor da lei 11.804, quando uma mãe ia pedir alimentos ao seu nascituro, a demanda, inclusive, era proposta dessa forma. Nascituro, neste ato representado por sua mãe, vem pedir alimentos. Vejam, a demanda quem propõe era o nascituro, titular do direito. A mãe apenas o representava naquela demanda. Ocorre que a lei 11.804 mudou isso.
Ô, professor, lei nova, né? Olha que bacana a lei.